Olá, alunos do curso de especialização em informática em saúde da UAB. É, Estamos aqui com o professor Leonardo Brown. Ele vai se apresentar, mas ele é um colaborador aqui do nosso curso, tem participado de algumas pesquisas e ele é o meu professor da área de prontuário eletrônico, gestão hospitalar, é o meu guru e tenho aprendido muito com ele. E a gente teve a oportunidade de convidá-lo para falar um pouquinho com a gente sobre a importância do prontuário eletrônico do paciente, aproveitando a situação agora, né, que estamos passando pela disciplina de prontuário eletrônico, e ao final, provavelmente num segundo vídeo, a gente vai gravar um pouquinho ele mostrando a GHU, que é um prontuário eletrônico que o governo oferece por meio de uma autarquia. Ele vai comentar um pouquinho mais, sendo usado em hospitais de ensino. E, e a gente estava até atrás de disponibilizar algum tipo de prontuário que todos os alunos do curso pudessem fazer acesso. Alguns têm acesso, obviamente, que trabalham no serviço, outros trabalham em hospital particular, outros trabalham em gestão e conhecem, mas a gente não conseguiu uma estratégia bacana para deixar um prontuário disponível para vocês. Então, nesse segundo vídeo, ele vai mostrar um pouquinho sobre o AGHU. Tá? Então, muito obrigado, Leonardo. É um prazer tê-lo no curso, né? Foi nosso aluno aí. Gostaria que você se apresentasse. É um prazer. Muito obrigado. Obrigado, professor Ivan. É um prazer estar participando, né, nessa edição do curso. Eu que fui aluno da edição anterior, né, nós nos conhecemos no curso, né, e posteriormente eu estou me formando aí, um pesquisador. Estou em processo de formação de um pesquisador, né. Então é um prazer participar, né, com vocês nessa edição. Muito do que eu compartilho com vocês hoje, eu aprendi também, né, no curso, na edição passada, e é muito uma reflexão do que a gente passa no dia a dia no hospital, né, com aquilo que a gente aprendeu na especialização anterior, na edição anterior. Eu sou o Leonardo Brown, então estou atualmente como chefe do setor de processos e gestão de tecnologia da informação do Hospital Universitário Júlio Miller, aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, e sou aluno do programa de pós-graduação em Informática em Saúde, Gestão em Informática em Saúde da Unifesp, né? Onde o professor Ivan, inclusive, é meu orientador, e participo também do grupo de pesquisa Saúde 360 Graus. Essa apresentação é uma apresentação dividida em 2 vídeos, né? A gente vai trabalhar uma parte introdutória ao assunto. Eu achei importante mostrar como que essa questão da informática em saúde e o prontuário eletrônico, ela se organiza dentro de um modelo novo, né? A gente rompendo aí os paradigmas tradicionais do prontuário eletrônico, da assistência, né, da multidisciplinariedade dos profissionais, e como que a gente, quais são os desafios para a gente passar aí para um prontuário eletrônico. Professor Ivan, você posso começar a apresentação? Por favor. Ok. Eu vou compartilhar a tela aqui, um pouquinho de muita tecnologia para a gente, né? Eu vou compartilhar aqui, ó. Consegue ver minha tela? Ainda não. Eu vou voltar aqui. Ok. Ok, né? Perfeito. Acho que eu podia ter começado por essa tela para me apresentar, mas enfim. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o AGHU, que é um aplicativo de gestão para hospitais universitários, né? Como a matéria que a gente está trabalhando agora é o prontuário eletrônico, então a gente está focando no prontuário eletrônico. E essa questão da introdução, ela é importante porque a gente vê o prontuário do paciente como uma consolidação da assistência do paciente, desde a parte administrativa até a parte assistencial.
e a parte a questão de ensino, né, que envolve também a capacitação dos profissionais, o desenvolvimento contínuo dos profissionais que atuam na assistência do paciente, né. Sobre o conflito de interesses, né, eu gostaria de declarar aqui que o que vai ser discutido aqui é muito uma reflexão, né, a minha opinião sobre a minha atuação hoje no hospital universitário, um hospital público, né, nós não temos nenhum tipo de conflito de interesses, a nossa única atuação o nosso único cliente, a nossa única atuação é dentro do SUS, né, minha atuação é dentro do SUS, então não tenho nenhum conflito de interesses, nem com empresas, a gente não comercializa nenhum produto, o EGHU, como eu vou falar na frente, é um software de domínio público, né, não represento também nenhum partido político, nenhum candidato, e a minha opinião aqui a minha opinião pessoal, é uma reflexão dentro daquilo que eu vivi aí nos últimos anos como profissional de informática em saúde, né. Eu atuo no Hospital Júlio Miller há 3 anos e meio, então acho que consegui perceber, consegui conviver com profissionais que me auxiliaram muito no crescimento e na formação dessa opinião, disso que eu estou trazendo para vocês aqui hoje. Tá? Atualmente, nós temos partido para uma assistência, né, onde ela deixa uma abordagem que deixa de ser centrada na doença, né, deixa de ser centrada em aspectos únicos, né, mas ela passa a considerar o paciente, né, desde o seu histórico, aspectos históricos, aspectos culturais e aspectos que perpassam por outras unidades de saúde, não apenas a unidade onde o paciente está sendo atendido. De certa forma, o que o SUS tem desenvolvido hoje é que o paciente, né, a gente tem que tratar o paciente, não mais uma doença, né, ou alguma coisa única do paciente. Então, o paciente, ele é alguém que tem um histórico, né, cada paciente é diferente um do outro. Nós não temos um paciente que tenha o mesmo histórico clínico, é muito difícil, se não impossível, né? Nós temos pacientes com o mesmo histórico clínico, com a mesma doença, os mesmos profissionais que atenderam, enfim, existe aí uma cadeia de processos que o paciente passa, desde a atenção básica até a atenção terciária, né? E o que a gente observa é que todas as políticas que o SUS tem implantado atualmente, seja ela desde a política de humanização, política de cuidado do paciente, segurança do paciente, elas tendem a unificar o cuidado do paciente. Então, a gente tem questões como a integralidade do cuidado, né? A gente tem a própria questão da abordagem centrada no paciente, que é um pouco que eu comentei, que vão gerando aí uma infinidade, né, um volume de dados muito grande para esse paciente no tratamento dele. Então, vão desde as questões do próprio tratamento, como questões de prevenção que esse paciente é submetido, ou que ele se submete durante aí a sua vida, né? Então, como a gente fala de vida, a gente está falando de um período relativamente grande, e o volume de dados que é gerado em todo esse período é muito grande, né? Então, vocês podem observar aqui na imagem, que a gente pode observar um cuidado multidisciplinar, né? Vários profissionais atuando no cuidado desse paciente, mas o foco é o paciente e todo o volume de informações que ele carrega, né? E fora esse cuidado que é gerado pelo paciente, as suas evoluções, a sua anamnese, os diagnósticos que ele tem, enfim, pelos diferentes profissionais, nós temos também os exames que são gerados aqui por esse paciente, né? Desde exames por diagnóstico por imagem até exames laboratoriais. E uma questão que a gente já discute há muito tempo é o acesso do paciente a essas informações. Então, nós temos, além das informações que são geradas e precisam ser organizadas, né, aí dentro de um hospital ou dentro de uma linha de cuidado que a gente vai discutir mais à frente, nós ainda temos que prover acesso a esses dados ao paciente, afinal, o prontuário é dele.
Então, essas questões organizacionais, dada, assim como vocês viram aí no material da especialização, a gente viu que essas questões técnicas e científicas no cuidado do paciente, elas evoluíram muito nos últimos anos. Então, o volume de dados que é produzido e que influencia na assistência ao paciente, ela aumentou muito. Então, como que a gente faz hoje? A gente continua com os mesmos recursos humanos, né? Nós não aumentamos os recursos humanos, mas aumentamos a complexidade da assistência. Então, como que a gente vai romper essa assistência tradicional, num modelo tradicional organizacional, né, de dados, para que a gente consiga dar conta de atender o histórico do paciente com esse volume de dados. Então, acho que esse é um dos grandes desafios, e eu acho que, como vocês viram no material, a informática em saúde, ela começou a se organizar lá na década de 60, enfim, ela teve o início aí, talvez, né, os primeiros sistemas e tal, para tentar, com o intuito de atender esse volume de dados. Então, a gente tem aí já um tempo relativamente grande, porque percebeu-se que não seria possível dar conta de uma infinidade de dados que vão aparecendo no cotidiano sem a gente ter a tecnologia auxiliando a assistência. Né? E o mesmo a gente pode trazer hoje para essa questão das linhas de cuidado, que existem diversas no SUS hoje, e uma linha de cuidado ela começa na atenção básica e vai até a atenção terciária, né? Eu trouxe um exemplo aqui da rede Cegonha, que é uma rede aí desde a atenção básica, onde a paciente ela tem uma suspeita de gravidez, até as questões de reprodução, onde ela tem dificuldade de engravidar, e até o final, que seria o recém-nascido, né, pós-parto. Então, Oi, professor. Desculpa, você lembra se essa parte do sistema já está sendo incorporado no ESUS AB ou ainda não? Sim, com o ESUS AB a gente vai ter o prontuário eletrônico para atenção básica. Eu não conheço muito o ESUS AB. A Cegonha vai entrar lá já? Acho que ainda não, né? Eu acredito, né, com o projeto agora do Ministério da Saúde do Registro Eletrônico em Saúde, eles devem integrar essas informações de uma forma geral, né, sem considerar uma linha de cuidado. Perfeito. Né? Então, acho que Desculpa, pode continuar, só para ir. Eu lembrei disso agora. Perfeito. Eu acho que com o Registro Eletrônico em Saúde, que, né, vai criar um barramento entre as atenções para compartilhamento de informação, isso deva ser num formato geral ainda, né? Talvez no próximo passo a gente passe a atender as linhas de cuidado informatizada, né, de uma forma diferente. Então, o que tradicionalmente nós temos uma linha de cuidado que passa por 3 áreas de atenção e que é totalmente ela gera volumes de dados fragmentados. Então, o que o paciente gerou de dados lá na atenção básica, ele não migra para a atenção secundária nem para a atenção terciária. Então, essas informações elas acabam ficando fragmentadas, né, em atenções, e isso para uma rede como a rede Cegonha acaba prejudicando a assistência. Então, como que a gente faz para ter uma linha de cuidado efetivamente atuante, né, com informações do paciente desde a sua entrada, né, aí no tratamento dela até a saída. E isso é um desafio, né, apesar da gente entender que a linha de cuidado é uma política do Ministério da Saúde, a gente entende que sem a utilização, né, isso é uma opinião minha, né, sem a informatização, a gente não consegue alcançar uma assistência em linha de cuidado como ela foi concebida, porque quando o paciente chega, por exemplo, no nosso hospital, né, que é um hospital de alto risco, uma gestão de alto risco, ele chega a ser um histórico clínico, né, e a gente sabe que a gestação, ela tem um período, né, de 9 meses aí, e a paciente, geralmente, quando ela chega no alto risco, ela pode estar chegando já no segundo, no terceiro trimestre de gestação, e chegar sem nenhum histórico clínico, às vezes é complexo para a equipe médica, né, e a equipe multidisciplinar atender esse paciente. Então, a gente vê que o prontuário do paciente, ele é uma consolidação de diversas informações para assistência.
Então, é um modelo que rompe um pouco aquele modelo do prontuário que eu tenho dentro da instituição, que é um paciente, são dados produzidos do paciente ali dentro, unicamente dentro da instituição, e que tem dados que já são fragmentados, porque eu tenho os dados que foram produzidos numa clínica, no ambulatório, depois eu tenho dados fragmentados dentro do próprio ambulatório, que são os dados do profissional. Então, esses dados é de um médico, esses dados é de um psicólogo, esses dados são de um fonoaudiólogo, né? Então, a gente vê que os dados também são fragmentados na própria assistência. Então, como que a gente consegue ter um cuidado focado no paciente, com as áreas multidisciplinares, primeiramente atuando dentro de uma instituição, de uma unidade de saúde, para que a gente consiga, né, ter esse histórico do paciente, que ele seja considerado no cuidado do paciente, e depois também ter o histórico de onde esse profissional passou, por exemplo, numa linha de cuidado, que é a rede cegonha. Né? Então, movimentar esses dados, ou a gente contrata um número aí da casa dos milhares de profissionais para atuar, né, ficar levando cópia de prontuário para tudo quanto é local, ou a gente parte, então, para um modelo tecnológico que passe a auxiliar essa organização. Né? Como eu havia comentado, o próprio fluxo hospitalar, né, básico do paciente, ele já é um tanto complexo, porque o paciente, ele já vem, no nosso caso, o paciente ele já vem de algum local, né, nós somos atenção secundária e terciária, então o paciente já vem de algum local, já muitas vezes sofrido aí, né, ele já passou por um monte de locais e ele acabou, ninguém resolveu o problema dele, ele acabou chegando no hospital. E aí ele vai precisar passar por todo o processo de novo, né, porque ele não trouxe o histórico dele, ele chegou ali sem nenhuma informação. Então, ele vai ter a sua admissão com todo o cadastro dos dados, né? A gente não tem integração com o Cadastro Nacional de Saúde, a gente tem um número, mas a gente pode, de certa forma, importar manualmente esses dados, mas não existe nenhum tipo de integração, né, que atue atualmente nisso. Existem programas que vão trabalhar isso, mas atualmente a gente não possui. Então, esse paciente, ele vai passar, ou ele vai para uma internação, vai para uma clínica ser internado, ou ele vai para um ambulatório para uma consulta, né? E aí a gente vai ter os exames que são produzidos, a gente tem, se ele está internado, né, ou no próprio ambulatório tem a prescrição na internação, e no ambulatório é o receituário dele. E a dispensação de medicamentos. Então, cada processo, né, aqui dentro, desse fluxo, ele vai gerar um volume de dados muito grande, né? E o que a gente faz com essas informações? Como que elas vão suportar as decisões da equipe, né, de profissionais de saúde. Então, acho que esse é um grande desafio, a gente continua, principalmente nos hospitais públicos, a gente continua atuando de forma ainda manual ou de forma tradicional, que é ter o prontuário físico do paciente, que a gente vai ver logo à frente que tem aí as suas limitações, né? Eu vou deixar um pouquinho para frente que a gente vai discutir isso, mas tem aí as suas limitações, tá? Então, sobre a questão hospitalar, eu vou trazer um pouco para a questão hospitalar, né, mas isso também se replica às atenção básica, às unidades de atenção básica, mas tradicionalmente nós temos alguns eixos de atuação aí, que eu dividi aqui em 4 eixos, que é uma perspectiva que nós temos no nosso hospital, uma atuação dentro do nosso hospital, e ela se divide geralmente em gestão da clínica, né? São esses 4 eixos: gestão da clínica, gestão hospitalar, ensino e pesquisa e tecnologia da informação. Então, cada uma delas se organiza de forma independente, né? Elas têm aí uma atuação ou uma integração, eu diria que é uma integração posterior, e aí ela acaba perdendo o seu contexto, né, de atuação, porque é uma coisa que acontece depois e não de forma digamos, dinâmica, né, atual. Ou planejada, né? ela acontece Planejada também, à medida da necessidade. Então, e ela é posterior, ela não acontece agora, né? Então, se eu tenho uma assistência acontecendo agora, ela acaba acontecendo depois, né? Então, o próprio faturamento hospitalar hoje, ele é posterior.
e ele precisa ser feito, no nosso caso, de forma manual. Então, muitas vezes, a gente tem um atraso aí de levantamento de informações de cerca de 3 meses. Né? A gente pega no próprio DataSUS, se a gente for ver o DataSUS, as informações, vocês devem ter passado isso lá na matéria de banco de dados em saúde, vocês foram levantar informações que têm informações de 2014, 2015, você não consegue informações mais atuais, é difícil. Né? Então, como que a gente faz um planejamento do SUS ou um planejamento hospitalar sem ter informações atuais? Né? Esse é um grande desafio. Então, esses eixos que eu estou colocando aqui para vocês, quando a gente pega processos de atenção à saúde, de regulação assistencial, dispensação da farmácia de medicamentos, o diagnóstico e terapêutico, que vão envolver métodos gráficos, laboratório e outras questões, eles não estão ligados, né, formalmente a outros, ou integrados a outras áreas, né, de forma dinâmica. Né? A gente parte para a gestão hospitalar, cadeia de suprimentos, engenharia clínica, gestão de pessoas, né, que envolve desde a parte de capacitação também, né, administrativo financeiro, o que eu estou comprando, o que eu estou pagando, né, a questão de ensino e pesquisa, formação continuada permanente, né, a questão da pesquisa, nós somos hospitais universitários, como que a gente privilegia a pesquisa dentro de um hospital universitário, provendo dados para pesquisa, sem que o profissional fique ali 6, 7 meses lendo um prontuário para conseguir, às vezes, um próprio diagnóstico, né? E, por fim, a questão da tecnologia da informação, que vão ser várias outras áreas atuando também dentro do hospital, como desenvolvimento, banco de dados. O que a gente percebe é que os profissionais hoje, eles atuam tanto na assistência quanto na parte organizacional, né, o trabalho operacional de organização. Em que sentido? Produção de indicador, lançamento de alguma informação ou geração de alguma informação que não seria necessário ele fazer. Então, por exemplo, quantas luvas um enfermeiro gastou lá na clínica médica? Né? Quantas bolsas de colostomia foram dispensadas no ambulatório? Então, o profissional acaba atuando muitas vezes na parte de geração de informação e organizacional, e ele acaba compartilhando esse tempo com a assistência. Então, nós temos profissionais da assistência extremamente sobrecarregados, né, porque eles acabam dividindo tarefas que poderiam estar sendo feitas por um sistema. Né? Então, o que eu quero mostrar aqui é que essas áreas hoje, elas não atuam de forma integrada, né? Elas atuam cada uma de forma independente. Então, nós temos aí uma organização paralela, né? Cada setor, cada eixo desse aqui, ele se organiza de forma independente dos outros. E aí o que a gente tem é uma informação tardia que, para o planejamento, ela acaba servindo para um relatório anual, né? Mas para o planejamento proativo, ela acaba não sendo tão valiosa, porque, né, a gente acaba trabalhando com planejamento de 3 meses, sei lá, 4 meses à frente, que é algo que já aconteceu. Né? Então, para o hospital é ruim, né? E quem dirá a disponibilidade de informações para um paciente. Né? Então, o que foi produzido aqui na área de atenção à saúde, né, como que eu vou disponibilizar isso para o paciente se o prontuário físico está rodando clínica, está rodando o setor de faturamento, está rodando numa comissão, né? Esse prontuário foi para uma comissão, esse prontuário ele está rodando, ninguém consegue achar ele em alguns momentos. Então, isso prejudica a assistência ao paciente. E um modelo que a gente tem observado, e dentro do que tem se trabalhado nos últimos anos no nosso hospital, é que é necessário que a gente quebre esse paradigma de atuação tradicional e que a assistência, a gestão, a tecnologia, o ensino, ele se organize em uma camada de tecnologia da informação. Né? Então, a própria assistência, os protocolos clínicos, os POPs de atuação, de atenção ao paciente, ele passe a se organizar em cima de uma camada de tecnologia, né? Para que isso passe, para que a tecnologia, enfim, inclusive a tecnologia da informação, né, ela deixe de ser independente e passe a atuar
né, de forma integrada às outras áreas, né? E a gente está discutindo a própria informática em saúde dentro de um hospital, né? A gente percebe ainda a nossa atuação em tecnologia da informação como uma área independente. Então, eu tenho que arrumar computador, eu tenho que arrumar rede que caiu, eu tenho que arrumar algumas coisas que muitas vezes não se integram à assistência, né? Nós temos exemplos dentro da rede já, da rede Obser, que é a atuação de profissionais da área da assistência dentro da TI, né? Por quê? Porque a gente passa a discutir os processos da assistência no modelo organizacional de tecnologia da informação. Então, eu subo, né? Eu subo aí um degrau e passo a organizar minha assistência, a organizar minha gestão hospitalar, suprimentos, enfim, de forma em forma de tecnologia da informação. E aí, Leonardo, você sabe que até eu tenho visto até assim, por exemplo, hotelaria hospitalar extremamente dependente e impactante na TI, porque até a organização de camareiras, né, da limpeza, todos os aspectos de chão de fábrica do hospital também gera informação que auxilia na gestão, né, de todo o processo hospitalar. E é uma dependência, né? Todo mundo precisa de relatório de outro setor, é sempre onde tem papel é complicado, e onde tem sistema, os sistemas não têm muita integração, então precisa gerar um relatório, só aquele indivíduo que sabe gerar o relatório naquele formato, né? exatamente. É muito trabalhoso. Nós sofremos muito hoje com a falta da informatização e a falta da engenharia de produção. Também a gente vê que são duas questões que elas estão muito presentes dentro de um hospital, que é um dos locais mais difíceis de serem geridos, dada a complexidade, né? E nós não temos atuação de profissionais de engenharia de produção e até pouco tempo atrás, no nosso caso, da área de tecnologia da informação. Então, nessa questão de hotelaria, né, os profissionais da área da assistência, os enfermeiros, os técnicos, eles gastam muito tempo atuando na questão da limpeza do leito, na questão organizacional, né, do leito, para onde que o paciente vai, se o leito está limpo ou não, quanto tempo demorou para limpar, né? E a gente sabe que é muito muito valioso para eles diminuir essa questão de atuação nesse aspecto, e é possível de informatizar ele, né? Se o paciente teve alta, por que não colocar aí o leito automaticamente para limpeza, né? Porque eu já posso informar diretamente a hotelaria. Então, são várias atividades que você vai tirando, né, dos profissionais e vai liberando ele para melhorar a assistência, né? Então, a gente vê que a gente tem um déficit muito grande de profissionais na assistência. Eu diria que sim e não, né? A gente tem muitos profissionais hoje, é claro, existe um déficit de recursos humanos, mas a gente tem muitos profissionais hoje fazendo tarefas organizacionais que poderiam ser liberadas dele, né? Então, ele focar mais na assistência, né? Então, existe sim um déficit de profissionais, mas existe também uma sobrecarga de atividades que poderiam ser retiradas desses profissionais, né? Então, quando a gente passa a a organizar a nossa assistência em cima de uma camada de tecnologia de informação, a gente acaba melhorando os processos e automatizando eles, né? Eu vou mostrar aqui na frente que será que nós não estamos utilizando o tabuleiro incorreto? Será que o tabuleiro que a gente usa não está incorreto? Será que nós não organizamos a gestão, a assistência num local errado, né? Então, quando eu falo dessa questão da camada, né, de tecnologia da informação, eu faço muito essa analogia ao um tabuleiro de quebra-cabeças, porque imagina você montar um tabuleiro de 5.000 peças num tabuleiro para 200 peças, né? Então, o que a gente vê é que a organização, né, dentro dessa camada seria eu montar toda essa complexidade que é o hospital em cima de uma camada de tecnologia da informação, que seria o tabuleiro aqui, né? Está representado pelo tabuleiro, e as peças, né, são todas essas áreas que a gente tem dentro do hospital que vão se organizando, né? E aí a gente propõe a questão da camada de tecnologia da informação para
para apoiar essa organização. É difícil, né? Porque nós temos, principalmente no nosso caso aqui, profissionais que nunca tiveram, né, ou não têm atuação nessa questão organizacional que seria a tecnologia da informação. Então, eles atuaram sempre no quê? Fazendo o prontuário à mão, escrevendo à mão, né? Eles não conseguem visualizar a importância de você utilizar um sistema. Mas eu acredito que isso tem mudado aos poucos. A gente vê profissionais que atuam, que têm atuado com os sistemas. Eu não quero generalizar também, porque eu tenho professores, por exemplo, na instituição, que eles já utilizam o prontuário eletrônico desde a década de 90, né, como uma opção dele, né? Mas nós ainda temos profissionais que nunca mexeram no prontuário. Eu digo, mesmo profissionais que vêm aí de uma formação recente. Ele acabou de formar e tal, mas ele não usou o prontuário eletrônico. Então, eu vejo que nós, como hospitais universitários, antes mesmo de hospitais privados ou de unidades privadas de saúde, enfim, nós precisamos prover esse tipo de situação, né? Porque aí o profissional, o médico, ou o farmacêutico, etc., ele já sai com uma formação e entendendo a importância de se utilizar um modelo organizacional mais novo. Eu não vou ficar falando... Pode falar, professor. Não, eu só ia sugerir que talvez a gente encerrasse agora esse primeiro pedaço do vídeo, a gente encerra agora e já recomeça numa parte 2, pode ser? Pode ser, perfeito. Legal, legal, obrigado.